Queridos, boa noite, queridos. Graça e paz. Graça e paz, igreja. A gente está nesse momento assim de feriado, né? Nessa coisa. Queridos, a gente, no final de semana passado, Isabela e eu, nós estivemos na conferência de casais da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a Catedral do Rio de Janeiro, e trazemos um abraço apertado dos nossos irmãos da capital carioca. Hoje nós estamos iniciando uma série nova aqui na nossa comunidade, que calha bem com o sentimento generalizado de novembro, né? Novembro vai chegando no final do ano, a gente já começa a arrastar um pouco o pé, a gente já começa a se sentir um pouco mais assim, no limiar da necessidade das férias. E antes de abrir o texto com você, eu queria fazer uma breve introdução falando sobre a introdução dessa série, essa série sobre a busca pelo descanso. O ano era 1962, quando estreou na televisão norte-americana uma das primeiras séries veiculadas coloridas da história, os Jetsons, né? Não sei se vocês se lembram da vinheta que abria o desenhinho, né? Apresentando a família George Jetson, e aí aparecia, né? É engraçado que os Jetsons, eles eram uma série bastante futurista e que pintavam um pouco de como os nossos avós entendiam o futuro, as possibilidades do futuro, né? E tem muitas coisas que os nossos avós acertaram, né? Nós temos hoje muita mecanização e automação dentro de casa, máquinas que lavam a roupa, máquinas que lavam a louça, um robô que aspira a casa, um celular que faz inúmeras coisas. Nós temos hoje as inteligências artificiais que estão se popularizando aí, mas teve uma coisa que os nossos avós presumiram ou previram e que não se concretizou e que, na verdade, se tornou o que nós vivemos oposto do que eles esperavam. Um grande economista britânico chamado John Maynard Keynes, ele previu, por volta de 1930, que nós trabalharíamos cerca de 15 horas no máximo por semana. Tendo em vista a tecnologia, o avanço das coisas, que as máquinas fariam boa parte do trabalho e que nós seríamos a primeira geração a pisar sobre a face da Terra com um problema a ser resolvido que é excedente de tempo, assim eles pensavam. Que nós seríamos pessoas muito voltadas para o lazer, pessoas muito atléticas, pessoas com muito tempo para a família e, obviamente, nós não teríamos olheiras e seríamos pessoas muito felizes o tempo todo, porque quem tem muito tempo para fazer seu hobby é muito feliz. Os nossos avós não poderiam estar mais enganados. Em 2016, a OMS publicou um relatório de nível global, internacional, dando alguns dados estarrecedores. Um deles é o seguinte: 1/3 da força produtiva global no momento, 1/3, trabalha mais de 55 horas por semana. 1/3 de todos aqueles que estão em fase de vida produtiva trabalham mais de 55 horas por semana. Nesse mesmo ano, 2016, a OMS diz que pelo menos 800 mil pessoas, para ser mais exato, 745 mil pessoas morreram de AVC ou de ataque cardíaco diretamente relacionado a longas, exaustivas e estressantes jornadas de trabalho. A grande questão é que nós podemos pensar assim: Pastor Jefferson, isso é um problema típico do nosso tempo, isso é uma doença da nossa época. Mais ou menos. Eclesiastes supostamente está escrevendo ali por volta do século 10º a.C., e ele escreve assim, abre aspas: que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade, com que trabalha debaixo do sol. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa, e isto é um absurdo. Esse cara está escrevendo muito antes do WhatsApp, muito antes do celular e muito antes do e-mail, né? E, no entanto, ele reporta no século 10º a.C. que ele está totalmente fatigado, estressado, e mesmo à noite o seu trabalho o persegue nos sonhos. Então, será que, na verdade, não existe alguma coisa na natureza humana que nos leva a nos tornarmos pessoas hiperocupadas? Será que não existe, na verdade, alguma coisa dentro de nós, no próprio âmago do ser humano?
Minha família é uma família de pessoas inquietas, e minha avó tem 80 e tralalá anos, 80 e todos. É uma mulher muito saudável, é uma mulher de um vigor físico invejável, e se você for visitá-la em qualquer hora do dia, ela vai estar fazendo alguma coisa. Ela mora numa fazenda, rodeada de verde, ela mora num lugar paradisíaco, a Fazenda da Conquista, nossa fazenda já há 4 gerações, ela foi criada ali. E, no entanto, se você chegar lá, ela vai falar assim: nossa, a semana passa muito rápido, eu tenho muita coisa para fazer, eu quero replantar as árvores, eu quero fazer não sei o que, eu quero cortar a grama, eu quero fazer não sei o que. Essa mulher, de quase 90 anos, vive com uma agitação interior que é de tirar o fôlego. Então, não é uma coisa específica da minha geração ou da sua geração, isso é uma coisa inerente do ser humano, isso é uma coisa que está dentro de nós. E que nós precisamos entender de onde vem e como nós podemos lidar com isso à luz da palavra de Deus. Então, abrindo a nossa série de reflexões sobre por que nós estamos tão cansados, eu quero te convidar a abrir comigo no livro de Gênesis, onde nós temos respostas. Livro de Gênesis, capítulo 2, versos de 4 a 7. Gênesis 2, de 4 a 7, nós lemos assim: esta é a história das origens dos céus e da terra, do tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Vamos ler juntos o versículo 7, dizendo assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vamos ler de novo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O narrador começa contando para nós toda a criação, do primeiro dia até o 6º dia, no capítulo 1. No capítulo 1, a narração do homem é contada quase que en passant. E façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem e semelhança os fez. Homem e mulher os fez, macho e fêmea os fez. E então Deus disse: dominem sobre todas as aves dos céus, os peixes do mar, dominem sobre a criação. E então Deus descansa, o 7º dia. E o relato da criação, segundo Gênesis 1, termina. Mas o narrador agora ele faz uma digressão, ele dá um passo atrás e ele volta um pouco no tempo para contar de novo a criação, mas agora enfocando no 6º dia, especificamente na criação do homem. Mas o narrador ele não volta apenas para repetir ideias, ele volta para acrescentar coisas novas e para nos dizer especificamente como o homem foi criado. E nós passamos por esses versículos muitos anos, mas nós muitas vezes não damos conta do que eles significam profundamente para nós. Porque quando o narrador ele retorna no tema da criação do homem, ele diz assim que Deus veio até o solo. Lembre-se que em Gênesis 1 Deus cria falando. Deus fala: haja luz, haja isso, haja aquilo. Mas agora Deus vem até esse momento primitivo da terra criada, ele coloca os pés no barro e, como diz o erudito Bruce Waltke, o texto ele esculpe a imagem de um Deus como um artesão, de Deus como um oleiro. Deus pega o barro, toma nas suas mãos, modela o barro e então cria um boneco de barro. E isso traz um contraponto, um contraste muito intenso com a imagem do homem criado à imagem e semelhança de Deus do capítulo 1. Na verdade, o homem é retratado aqui, em primeiro lugar, como um grotesco boneco de barro, como um amontoado de pó. Lembre-se que essa matéria-prima ela não é nada nobre, ela não é nada digna e ela não é nada sofisticada. Barro, barro mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o texto diz assim: e Deus, então, depois de ter feito o seu boneco de barro, soprou o fôlego de vida no homem, e ele se tornou um ser vivente.
Todas essas palavras aqui, elas têm uma profunda significação teológica. Porque soprou vem de nefesh, que quer dizer alma, espírito, é um sopro divino. E quando diz assim, e o homem se tornou um ser vivente, nechamar, quer dizer assim, ele se tornou uma criatura pensante. E esse texto, ele coloca para nós essa realidade tão paradoxal que é o homem. O que é o homem? O homem, ele, como todos os outros animais que Deus havia criado, ele tem um corpo físico finito, limitado e até mesmo precário, o elemento do barro. Mas, ao mesmo tempo, o homem tem nele um sopro, um fôlego, uma inspiração que o faz muito diferente dos outros animais. Ele é dotado de pessoalidade, todas as características que são essenciais para Deus, como racionalidade, afetos, criatividade, poder imaginativo, capacidade de interpretação, de criação de língua, todas essas capacidades são infiltradas no homem. Então, o homem é a um só tempo um ser tão físico, tão limitado, mas um ser dotado de espiritualidade, um ser dotado de alma, de uma tamanha dignidade. Os anjos foram feitos seres pessoais, inteligentes, mas não foram dotados de corpo. Os animais receberam um corpo, mas diferente de nós, eles não são seres pessoais, não foram criados com a imagem e semelhança de Deus. O homem é a única realidade da criação que é, a um só tempo, um ser físico e um ser espiritual. Essas duas coisas. Na nossa teologia reformada, nós usamos uma palavra chique para descrever isso, que é dicotomia, que é o homem é um composto misterioso de um corpo que lhe foi dado, e ao mesmo tempo de uma espiritualidade, de uma sensibilidade espiritual. Ele foi dotado de alma, ele foi feito uma alma vivente, um ser vivente, com características que espelham as características do próprio Deus. Nós somos seres tão precários e, no entanto, um de nós compôs a quinta sinfonia de Beethoven. Nós somos pessoas tão limitadas no tempo e no espaço, no entanto, nós, há décadas atrás, colocamos o homem na Lua. O homem é preso dentro desse paradoxo. Por um lado, o seu corpo é tão finito, tão limitado, o seu corpo é tão frágil, e por outro lado, nós fomos dotados de uma visão, de uma paixão e de uma imaginação que não conhece limites. E é justamente aqui que se depara o nosso drama existencial. Sabe por quê? Porque nós somos seres que temos visão ilimitada, temos capacidades para sonhar, para criar ideias, para bolar mirabolantes ideias de negócios, para gerar ideias de livros e sem fins, e música e arte, mas ao mesmo tempo nós temos a nossa limitação de um corpo físico. Então imagine o que é colocar a mente de uma criança sonhadora num corpo que não consegue realizar todas essas coisas. Uma vez a gente fez um retiro lá com a Igreja Presbiteriana do Barreto. Fomos para um lugar onde tinha um campão de futebol, e aí ficaram lá naquela coisa do jogo dos casados contra os solteiros, e enrolando essa ideia. Beleza, então nós marcamos, eu havia sido ingressado recentemente no time dos casados, e aí você sabe como é que é o time dos casados de um retiro de crente, né? Todo mundo um pouco acima do peso, todo mundo um pouco já assim, enferrujado, um tempão que não joga e pá. E aí então falaram assim, o Jefferson aqui, ele está em condições de levar a bola lá. Então nós bolamos uma estratégia, que basicamente era, o Jefferson recebe a bola na meia, ele faz um tiro até o fundo, chegando lá no fundo ele cruza, e o Edivaldo, que era um cara altão, fortão, ele chega igual uma locomotiva e empurra a bola para dentro do gol. Eu falei, rapaz, já temos uma estratégia vencedora. Ok. Então passaram a bola para mim, eu, conforme o prometido, corri o máximo que eu pude até o fundo, e então eu cruzei a bola. E o que é que aconteceu depois? Eu absolutamente não me lembro, porque eu tive uma tela preta, apaguei e caí sentado no campo. Eu não sei como terminou a jogada. A grande questão é que eu fui um atleta na minha adolescência. Eu joguei muita bola, eu nadei e tal, e cheguei até a jogar em algumas categorias de base por aí. Mas 20 anos já haviam se passado. O corpo não acompanha, mas ao mesmo tempo a cabeça não sabe disso.
Nós estamos presos nesse lugar aonde nós fomos dotados de um corpo físico limitado e até mesmo frágil. Adão fez essa grande besteira de desobedecer a Deus e ele permitiu que a morte entrasse para dentro da raça. Então, nosso corpo está sendo continuamente solapado pelo tempo, nós estamos envelhecendo e ninguém, absolutamente ninguém vence essa luta, mas o nosso coração muitas vezes continua um coração de menino. Nós queremos fazer as coisas que fazíamos há 20, há 30 anos atrás com a mesma energia, com o mesmo pique. E então nós vamos caindo num lugar um tanto esquisito, porque o nosso corpo ele foi dotado de determinados mecanismos de renovação. Mas, muitas vezes, nós utilizamos as nossas energias mais do que o corpo dá conta de renovar. E eu vou utilizar uma metáfora financeira aqui. No dia 10 de todo mês, você recebe o salário, R$1.000. Quando você sabe que esses recursos serão renovados? No outro dia 10. Mas lá pelo dia 15, eu já gastei 700, no dia 20 eu gastei 1.500, no dia 30 eu gastei R$2.000. Eu já inicio o mês devendo R$1.000. O outro salário vai entrar. Mas se eu continuar utilizando essa lógica durante muito tempo, logo o meu gerente vai me chamar e falar assim, rapaz, temos um problema. Não dá para continuar assim não, meu amigo. Porque sai muito mais do que entra. Você está negativo um tantão já, nós vamos precisar cancelar tudo quanto é crédito seu aqui na casa. O negócio está ruim para você. Basicamente, essa é uma metáfora muito adequada para o que nós conhecemos como síndrome de burnout. Levanta a sua mão aqui, você que sabe do que eu estou falando. Síndrome de burnout, você já ouviu falar sobre isso recentemente? Há 15 anos atrás eu dei uma palestra para 100 médicos. Eu perguntei, vocês sabem o que é síndrome de burnout? Ninguém ali levantou a mão naquele auditório. Porque na época a OMS estava começando a categorizar o que é burnout, é queimar até o fim, é queimar tudo. É quando nós utilizamos tanto o nosso corpo, desrespeitando e violando tantas vezes o nosso limite físico e psíquico, que os mecanismos de renovação eles já não operam mais. Sabe o que acontece? Você tira férias e você volta cansado. Tem um feriado e você volta cansado. Você dorme uma boa noite de sono, não importa, você volta cansado. Sabe por quê? Porque o corpo ele foi totalmente obliterado, ele foi massacrado nas capacidades renovativas, não apenas fisicamente falando, mas psiquicamente falando. Agora note que nós estamos vivendo uma epidemia sem precedentes de burnout entre pastores, entre médicos, entre psicólogos, entre enfermeiros. Note que a McKinsey, ano passado, publicou um estudo dizendo que 25% de 15 mil entrevistados tinham todos os sinais clínicos de burnout. 1 entre 4 entrevistados. Meus irmãos, nós estamos num momento em que nós estamos vivendo a maior epidemia de estresse, cansaço, colapso físico e emocional da história. E é engraçado porque nós, a igreja, nós temos a resposta para isso. A nossa teologia, ela nos equipa melhor do que qualquer outra teologia concorrente para explicar por que é que nós muitas vezes nós abusamos dos limites do nosso corpo de tal maneira que ele fique talvez irremediavelmente prejudicado nesse processo. E o que nós podemos aprender? Nós podemos aprender, em primeiro lugar, com Gênesis 2, que nós estamos tão cansados porque nós estamos violando continuamente os nossos limites físicos. É bem simples, não é muito mais do que isso. Que todos nós temos um limite, mas todos nós estamos, muitas vezes, namorando com o precipício dos nossos limites e nós somos levados a isso por uma cultura que glorifica o conceito de workaholic. As pessoas falam como se fosse quase que um adjetivo. Nossa, eu sou um pouco workaholic. Eu falo isso, mas eu falo isso como se fosse uma confissão de pecado, porque isso é feio. Mas na nossa cultura, nós vivemos um momento em que tanto demonstrar cansaço quanto descansar são sinais de fraqueza. Fraqueza primeiro de índole, depois de caráter. Muitas pessoas gabam-se dizendo que não dormem e que não gostam de dormir.
contrariando, obviamente, 15 anos de artigos publicados nas melhores academias do mundo, dizendo que o corpo humano precisa de sono para regular o estresse, as emoções, o aprendizado e os ciclos hormonais. Então, de alguma maneira, nós precisamos recobrar os limites. Então, que 5 lições nós podemos aprender com Gênesis 2? Em primeiro lugar, o seguinte: nós cristãos temos uma visão absolutamente distinta do corpo em comparação com outras cosmovisões ou religiões. Eu não posso me aprofundar nisso, mas isso é interessantíssimo. Os gregos antigos, especialmente Platão, eles viam o corpo como uma espécie de prisão da alma, assim como os kardecistas o fazem hoje. Eles entendem que o corpo é limitado e que quando nós morremos, finalmente a alma é liberta do corpo. O corpo é uma prisão. A visão do corpo é totalmente pessimista. O corpo é visto assim com extremo desprezo por essas visões de mundo. Assim também nas religiões orientais. Se você for pegar um pouco do que está acontecendo hoje na cultura de maneira geral, as pessoas elas se esquecem que têm espiritualidade e elas muitas vezes veem-se apenas como um corpo. As pessoas elas cuidam do corpo, elas fazem botox, elas vão para a academia, elas perdem peso, elas cuidam do corpo. Mas o corpo é tudo que elas cuidam, elas não cuidam do espírito. Elas acordam domingo de manhã para fazer uma caminhada e elas têm uma dieta muito balanceada, mas elas não pensam sobre o que será delas quando elas morrerem afinal. Então note que nós estamos muitas vezes no extremo. E eu penso que a igreja às vezes tende tanto a menosprezar o corpo, não é verdade? Vocês não sentem que o discurso evangélico, de maneira geral, parece que nós somos espíritos desencarnados sem corpo? E que a gente fala pouco sobre descanso, a gente fala pouco sobre cuidado médico, como isso sendo uma expressão da nossa fé cristã? Vocês não percebem que às vezes a gente fala muito sobre ir para o céu, ir para o céu, ir para o céu? Meus irmãos, olha só, na nossa escatologia não existe ir para o céu. Isso é coisa de platonista ou de espírita. Crente não vai para o céu. Nós cremos numa ressurreição no corpo. Como diz o credo apostólico, nós cremos em um Deus trino, não sei o que, Jesus. Nós cremos na ressurreição dos mortos, o que quer dizer que para nós cristãos não existe eternidade sem o corpo. Má notícia, né? Porque você ficou pensando assim, não, eu posso deixar essa porcaria aqui maltratada mesmo, porque logo eu vou me desprender desse negócio aqui. Não. O seu corpo é seu. Nós somos o nosso corpo. Jesus foi ressurreto como, irmãos? No corpo. Jesus ostenta agora um corpo glorificado, mas certamente um corpo. O que é que Paulo escreve aos Coríntios capítulo 15? Que nós seremos glorificados no corpo. Um corpo sem todas as limitações que nós conhecemos agora, mas um corpo. Então nós precisamos rever o lugar do corpo na nossa teologia, porque se nós fizermos isso, nós vamos fazer algumas perguntas, que é: como você tem tratado o seu corpo? Como você tem tratado da sua saúde? Você tem ido ao médico, você tem vigiado o seu peso, você tem vigiado a sua diabetes, você tem vigiado a sua pressão, você tem feito exames médicos, você faz isso com regularidade? Às vezes, minha esposa tira sangue de mim às 6 horas da manhã, quando eu não estou acordado ainda. Isso deve acontecer mais ou menos uma vez por ano, assim. Ela simplesmente tira o meu sangue e eu recebo exames dizendo que eu estou bem, muito obrigado. Mas recentemente precisei ir ao médico, não estava bem, e tive diagnóstico, e tive que fazer exames, ficar dentro daquele tubo de ressonância, rapaz, que aquilo lá é só por Jesus Cristo. Eles trancam, sei lá, aquele troço faz um tanto de barulho, e você fica pensando assim, rapaz do céu, onde que eu fui me meter? Mas é isso, nós temos que cuidar do nosso corpo. Em segundo lugar, nós temos que reconciliar com os nossos limites. Queridos, não é sábio nós ultrapassarmos frequentemente os limites da nossa capacidade produtiva. É engraçado que é curioso ver cristãos que estão com todos os sinais de uma estafa física. Todos. Pessoas que estão com alto nível de irritabilidade, com um sono disfuncional, pessoas que estão assim, você vê que aquela pessoa, se você der 5 minutos para ela sentada num lugar com ar-condicionado confortável, ela dorme, porque o corpo dela está no limite do que ela suporta.
Mas, meus irmãos, nós não podemos fazer isso anos a fio. Hoje pela manhã, eu acabei de pregar esse mesmo sermão hoje pela manhã, um casal de amigos nossos nos abordou e falou assim: pastor, olha, a gente vê a importância disso que a igreja está conversando ao longo desse mês. Nós estamos sepultando um amigo hoje, uma pessoa jovem, não chegou aos 50 anos de idade, deixou esposa e filhos, teve um AVC no meio do trabalho e foi um colapso total. Mas um cara que estava abusando há muito tempo do corpo, trabalhando num ritmo muito assombroso. Meus irmãos, isso está acontecendo diante dos nossos olhos, nós precisamos reconciliar com os limites. Nós somos criados numa cultura em que as pessoas têm vergonha de dormir, têm vergonha de descansar, como se o descanso fosse tempo jogado fora, como se o tempo de lazer ou o tempo de recreação fosse tempo de ócio não produtivo. Mas o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que Deus criou tudo em 6 dias, e no 7º dia, o que é que Deus fez, meus irmãos? Deus descansou. Deus não descansou porque Ele estava cansado, Ele poderia trabalhar no 7º dia, mas Ele descansou porque isso está de conformidade com a natureza dEle, de deleitar-se nas coisas. Então nós precisamos restaurar o sábado, a prática do descanso semanal. Por fim, terceiro ponto, nós precisamos reconciliar com o corpo, também à medida em que ele envelhece. O que eu noto na vida de algumas pessoas muito bem-sucedidas e até mesmo da nossa comunidade? Essas pessoas começam a vida produtiva delas aqui e elas vão agregando funções e responsabilidade. O gráfico do estresse é um gráfico crescente. Elas estão fazendo cada vez mais coisas, elas têm cada vez mais obrigações, mais tarefas, mais coisas para fazer. Mas, ao mesmo tempo, os seus corpos não estão fazendo um gráfico que sobe. Os corpos estão fazendo um gráfico sempre que desce. E isso é um problema. Se você entrar numa neura de que você tem que ter a performance aos 50 de um cara de 20, nós estamos tentando operar contra toda a lógica humana possível e razoável. Hoje, com quase 40, eu não faço absolutamente, não sei, cara, talvez metade das coisas que eu fazia quando eu tinha 20. Aos 20 anos, eu estudava de segunda a sexta, lá em Campinas, integral, viajava 6 horas de ônibus, conduzia uma célula na sexta, um trabalho de manhã, um culto no sábado, um culto de domingo de manhã, 2 cultos à noite, viajava de madrugada, dava aula em 2 igrejas de Campinas de violão, ia de bike dar aula para economizar o ônibus. Hoje, se eu tentar fazer tudo isso em 2 semanas, provavelmente eu já estou numa UTI. Eu não tenho condição. Então, nós temos que reconciliar com o nosso corpo. Nós temos que reconciliar com o fato inegável de que nós estamos envelhecendo e de que é contra todo senso e juízo aumentar a nossa carga de trabalho à medida em que a nossa energia está decaindo. Então nós precisamos do 4º ponto, que é aprender a enfocar aquilo que é essencial. Aos 29 anos de idade eu tive uma crise de meia-idade. Fui parar na terapia, fiquei com a cabeça toda bagunçada. Meus avós não envelheceram bem. Ambos morreram acamados, numa condição muito triste. Então, para mim, a imagem do envelhecimento é a imagem de sofrimento, é a imagem de um futuro escuro e sombrio. E quando eu me percebi fazendo 30, aquilo deu uma bagunçada tão geral na minha cabeça, mas o meu terapeuta me falou assim: olha, o envelhecimento ele é irremediável, mas nós cristãos temos recursos especiais para lidar com o envelhecimento. Por quê? Porque nós cremos que à medida em que os anos vão passando, Deus está nos acrescentando sabedoria, e essa sabedoria nos torna mais aptos para lidar com o envelhecimento. Sabe por quê, Jefferson? E ele disse uma coisa há 10 anos atrás que só hoje eu entendo: nem tudo é essencial. Então, eu vou contar uma história para você. Um jovem de 20 anos entrou numa serraria e o trabalho dele era cortar árvores. E ele abraçou uma meta: eu quero ser o maior cortador de árvores dessa companhia. E ele saiu perguntando de homem a homem quem era o maior cortador de árvores. Então ele descobriu que um sujeito fulano de tal era o maior cortador de árvores da companhia. E esse sujeito cortava 30 árvores
30 árvores, todos os dias. E ele tinha 55 anos de idade. Ele falou assim, cara, é lógico que eu vou vencer esse cara. Olha o meu tamanho, olha o meu vigor, um cara grande e tal. Então, no primeiro dia ele empunhou o seu machado, ele cortou 42 árvores. No segundo dia ele cortou 40 árvores. No terceiro, 37. No outro, 33. E logo ele estava cortando 30. E quando ele chegou no final do mês, ele estava cortando 20, 19. Mas aquele cara que havia cortado 30, tinha cortado um pouco mais de árvores do que ele. Essa mesma ideia permaneceu no segundo, no terceiro mês. Ele nunca conseguia alcançar um camarada que tinha idade para ser pai dele. E um dia, então, quebrando o orgulho, ele sentou com um cara no horário do almoço. O cara estava lá, assim, concentrado na marmita dele, comendo ali e tal. Ele falou, eu queria saber como é que você faz isso. Ele disse, faz isso o quê? Como é que você dá conta de cortar tantas árvores, assim, com tanta constância no dia todo? Como é que você faz isso? E aí aquele senhor devolveu a pergunta para ele, dizendo assim, qual é o meu trabalho aqui? E o cara estranhou a pergunta e falou assim, bom, o seu trabalho é o mesmo que o meu trabalho, o seu trabalho é cortar árvores. Ele falou assim, olha, você é muito jovem e você ainda não é sábio. O meu trabalho não é cortar árvores, o meu trabalho é afiar o meu machado. Aquele jovem então pegou o machado dele e olhou para o fio que já não existia, porque ele estava tão concentrado em cortar árvores que ele ficou mais de 40 dias sem afiar o seu machado. E aquele senhor disse assim, nós muitas vezes nos concentramos com muito foco e muito empenho nas coisas erradas. Eu tenho um trabalho apenas, que é afiar o meu machado, e por sinal, eu corto árvores. Mas esse é o meu trabalho. À medida em que você for ficando mais sábio, você vai distinguir aquilo que é importante daquilo que não é importante, e você vai aprender a se concentrar naquilo que é importante. Então eu quero te perguntar, o que é importante para o seu casamento esse ano? O que é importante para a sua carreira? O que é importante para a sua empresa? Quais são as coisas mais importantes que você tem que se focar na próxima década? O que é que Deus está fazendo na sua família, na sua casa? O que é importante agora? Tire tudo que é secundário. Tire tudo que é periférico. Concentre-se no que é realmente importante. E talvez nós vamos descobrir que nós passamos muito tempo e gastamos muita energia com coisas que não são importantes. Coisas que poderiam ser delegadas para outras pessoas e que poderiam ser nem feitas. Mas nós gastamos uma quantidade de energia com isso. Então nós precisamos, meus irmãos, envelhecer com sabedoria, e nem toda pessoa que tem as cãs alvejadas pelo tempo é sábia. Nem toda. Nós precisamos entender que nós não queremos acumular anos apenas, nós queremos acumular sabedoria. E o último ponto sobre o que nós vamos conversar hoje, como uma implicação de Gênesis 2, é o seguinte: nós precisamos negociar com a nossa ambição. Eu não quero aqui demonizar a palavra ambição, como a igreja fez durante muitos séculos, como se ter ambição é sempre ruim, porque existe um lugar natural e saudável da ambição. A pessoa quer crescer, ela quer aprender, ela quer desenvolver, ela quer realizar uma empresa, ela quer efetivar uma visão que ela tem, ótimo, maravilhoso. Mas a ambição que antes foi vista por séculos como uma coisa assim ruim, perigosa, agora ela foi colocada num pedestal e glorificada. Então nós temos agora uma ambição desmedida. As pessoas nunca estão satisfeitas, cara. Você ouve com muita frequência as pessoas dizerem assim, eu estou satisfeito com a minha casa, eu estou satisfeito com o meu emprego, eu estou satisfeito com o meu carro. Você não ouve isso. As pessoas, elas vivem insatisfeitas, elas sempre querem mais, e elas acreditam que elas têm o direito a ter mais do que elas têm, mas elas já não aproveitam o que elas têm. Então, qual é a lógica? Eu quero uma casa maior, mas você mal curte a casa que você tem hoje. Eu quero um carro melhor, mas você mal curte o carro que você tem hoje. A grande questão é que parece que foi infiltrado no nosso consciente coletivo que nós não temos o direito de estar satisfeitos. Se você está satisfeito, isso é sinal de uma alma proletária, pobre e provinciana. Porque as pessoas de grande estirpe, elas estão sempre buscando o próximo degrau. Parece uma coisa muito assim,
muito piegas contentar-se. Parece quase que um defeito, quase que um pecado na nossa cultura contentar-se. Mas, meus irmãos, não é. O Salmo 131 diz assim: Senhor, não estou à procura de grandes coisas, pelo contrário, estou ouvindo as crianças cantarem na salinha. Não é isso que o Salmo diz, não. O Salmo diz que ele fez acalmar a sua alma no Senhor. Queridos, negocie com a sua ambição. Aleluia. Se a sua ambição tem feito você estar descontente com o que você já tem, então talvez seja a hora de você negociar com ela. Se a ambição talvez nos leva a estar insatisfeitos com o que Deus já nos deu, mas com um espírito de ingratidão e não de gratidão, então nós precisamos negociar com a nossa ambição. Quando uma vez eu preguei um sermão sobre o Salmo 131, falando sobre negociarmos com ambição, uma ovelha minha falou assim: pastor, esse não é o problema que nós estamos vivendo. O problema é que os nossos jovens não têm ambição nenhuma. Talvez seja verdade. Talvez os nossos jovens estão com a cara enterrada no Instagram e não querem estudar, não querem trabalhar, não querem crescer, não querem falar outra língua, não querem nada. Só querem atualizar o feed. Isso é um problema, não tenha dúvida. Mas o excesso de ambição pode nos destruir igualmente. Eu queria encerrar o sermão de hoje lembrando de uma história que diz que os discípulos estavam atravessando o lago de Genezaré, era noite, e eles foram apanhados por uma tormenta. Eles estavam remando e se debatendo o máximo que podiam para tirar o barco daquela situação de perigo, e nada adiantava. E então, quando eles viram que tudo estava ameaçado, eles decidiram procurar Jesus. E aí começaram a vasculhar e a procurar Jesus pelo barco. E quando foram encontrar Jesus, o que é que Jesus estava fazendo? Dormindo. Dormindo enquanto os outros remavam. Dormindo enquanto os outros trabalhavam. Porque ele havia pregado durante o dia, estava cansado e estava dormindo. Jesus, o Filho de Deus, lidava com os limites do seu corpo com mais naturalidade do que nós. Ele tinha sono, ele dormia. Ele puxou uma almofada lá, botou a cabeça lá no barco. O que eu fico impressionado é que o sono de Jesus era tão pesado que nem a tempestade acordou o camarada. Mas ele estava dormindo. O que eu queria dizer para você é o seguinte, meu irmão: se Jesus podia dormir quando estava cansado com tamanha naturalidade, por que nós não? Por que nós não podemos tirar um dia de folga? Por que nós não podemos tirar férias? Para você que é empreendedor e você é o seu patrão, deixa eu te dizer uma coisa: deixe de ser carrasco com você mesmo, camarada. Porque às vezes você se trata com uma crueldade que você nunca trataria um colaborador seu. Você dá férias e dá folga para os outros, mas não dá para você. E isso é injusto e cruel. Dentro das pessoas que Jesus te deu para amar, dentro dessas pessoas está você também. Os empreendedores são aqueles que mais se sacrificam. Nós precisamos entender que, se nós formos sacando continuamente dessa conta, nós entraremos em colapso. Jesus nos mostrou o caminho. Jesus lidava com naturalidade com o seu corpo. Nós precisamos aceitar nossos limites. Para você que já tem alguns anos, mas continua com uma alma de criança, né? Às vezes nós vamos envelhecendo, mas a nossa paixão por realizar, o nosso desejo de trabalhar, ele continua intenso, e dentro de nós aquela tocha continua acesa. Que bom, eu fico feliz por você. Mas eu vou te dizer aquilo que eu digo para muitas pessoas no aconselhamento. Quando você é muito apaixonado pelo que você faz, isso é uma bênção, mas que pode facilmente se tornar em uma maldição. Porque quando nós somos muito apaixonados pelo que fazemos, nós não conseguimos estabelecer limites. E nós precisamos operar dentro de limites. Nós precisamos aprender a respeitar os ritmos do nosso corpo à medida em que as décadas vão passando e o nosso corpo vai mudando.
Hoje eu não tenho como me cobrar uma produtividade de 10 anos atrás, e eu não quero isso para mim. A cada ano eu fico mais lento, a cada ano eu fico mais frágil, a cada ano eu tenho que fazer escolhas. Hoje de manhã eu falei uma coisa que me impressionou. Minha irmã conversou comigo, pastor, mas a sua vida é assim mesmo. Eu falei, meus irmãos, segunda-feira de manhã, se você revisar a minha agenda comigo, o que vai acontecer é que nós vamos chorar juntos. Tantas pessoas, tantas causas, tantos problemas, tantas famílias, tantas necessidades, tantas coisas e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então nós precisamos de sabedoria. Se eu estiver vivo daqui a 10 anos, eu terei tido a oportunidade de caminhar com muitos de vocês, minha família e eu. Mas se vocês estiverem no meu velório amanhã, para mim, pelo menos, o jogo acabou. E eu quero jogar mais um pouco. Vocês entendem? Para os empreendedores que estão à beira de um colapso, eu digo, o seu negócio provavelmente vai sobreviver, se você sobreviver. A sua empresa provavelmente vai prosperar, se você prosperar. Então, cuide de você. Nós estamos no final do ano, faça uma revisão junto comigo. Ao longo dessa série de sermões, faça uma revisão de como está a sua saúde, de como está o seu sono, de como estão suas relações. Faça uma análise franca e sincera comigo. Caminhe comigo ao longo desse mês, nos podcasts. Caminhe comigo nas reflexões aqui no púlpito, para que nós possamos entrar em 2024 pedindo, Senhor, nos dá sabedoria. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que é realmente importante e essencial. E nos lembra, Jesus, que nós precisamos da sua graça, da sua presença para transitarmos, para navegarmos nesse momento tão complexo que nós vivemos. O nosso descanso ele é infiltrado, ele é praticamente invadido pelo WhatsApp, pelos e-mails que chegam tarde da noite. Nosso celular praticamente apagou, Senhor Jesus, os limites entre o trabalho e o descanso. E nós precisamos de sabedoria vinda do alto, não só para que nós possamos cuidar dos nossos casamentos, das nossas famílias, de nós, mas que nós possamos prestar um testemunho diferente para as pessoas que estão lá fora. Se nós estamos tão estafados, se nós estamos tão esgotados, se nós estamos à beira de um colapso, então que diferença o Evangelho tem feito de verdade na nossa vida? Se nós estamos à beira, Senhor Jesus, de um precipício, então como poderemos dizer para as pessoas lá fora que nós caminhamos com um Deus que nos renova e que nos dá sabedoria? Como podemos prestar testemunho numa época de tamanha confusão se nós não estivermos experimentando isso? Nós nunca faremos a diferença se nós não formos diferentes. Mas nós queremos ser diferentes. E nós queremos fazer a diferença. Jesus nos ajuda. Abre o nosso coração para que ao longo desse mês nós possamos avaliar com franqueza onde estamos e onde queremos chegar. Nesse ano que está finalizando, mas também para a próxima década. Quais são nossos sonhos, nossas aspirações? O que é realmente importante? Como nós podemos investir o nosso tempo com sabedoria, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge. Que escolhas nós temos que fazer diariamente para que nós possamos viver a partir das prioridades da palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria. Nós às vezes nos sentimos confusos, nós nos sentimos engolidos pela nossa agenda, nós nos sentimos como que, Senhor, impelidos a uma correria descabida, dia após dia, semana após semana. Mas Jesus nos ajuda, nos dá discernimento para saber onde estamos, o que nós precisamos fazer e para onde nós precisamos ir. Nós oramos, Espírito Santo, abre o nosso coração como comunidade para conversarmos ao longo desse tema nesse mês. Que nós possamos aprender, refletir e praticar mudanças de fato que tragam qualidade de vida para nós, para os nossos casamentos e para nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém.